Olá, como vão vocês? Tudo bem? Estamos aqui na sequência de mais um vídeo da série Vou Construir. Hoje passando para vocês uma situação importante. O que acontece? A gente parou no último vídeo com relação à apresentação do estudo preliminar, vocês já estão conversando com o seu arquiteto, mas é importante passar para vocês a questão do método construtivo. Por que eu estou dizendo isso? Tive até uma pergunta esses dias, via e-mail, a respeito de métodos construtivos que a gente tem por hoje. E eu vou confessar, tem muitos, tá? É uma área que não adianta eu falar para vocês, pensar que eu vou conseguir passar para vocês várias formas de construção, mas eu vou tentar dar uma pré-especificação para vocês terem uma noção e dentro daquilo que vocês vão fazer. Mas vamos lá, vamos começar pelo seguinte sistema. Hoje, a gente trabalha com materiais de construção, com um sistema de construção, penso que em pelo menos 90% das obras que a gente tem no mercado, principalmente, tá, obras residenciais, ok? Obras para fins residenciais. A gente vê o trabalho com a alvenaria cerâmica, bloco cerâmico e tudo mais. Em algumas regiões, um pouco mais próximas, talvez mais interioranas e tudo mais, algumas regiões mais do interior, talvez ainda é possível você ver o que a gente vê das construções com tijolinho maciço. É bom, é ruim? Não tem nada a ver, não é questão de ser bom, ser ruim, é um método construtivo. Porém, o tijolinho maciço ele tem suas particularidades negativas até então para os dias de hoje. Questão de transporte, é um material muito pesado. Outra situação que envolve o tijolinho, na maioria das vezes é muito cercado por questões ecológicas, ambientais, digamos assim. Acredito eu que fabricantes que trabalham dentro de uma tecnologia ambiental segura, mas não deixa de ser, porque o processo de queima e tudo mais, ele em barro, né? Envolve todas essas questões. Mas vamos sair dessa parte, vamos entrar naquilo que realmente a gente, na maioria das vezes, o que acontece é o bloco cerâmico, ou o bloco de cimento, é o também que a gente chama de alvenaria estrutural, e é o que a gente chama de alvenaria convencional. Alvenaria convencional, bonito termo, né? Alvenaria convencional, dá aquela sensação de segurança. Até, né? Mas vamos lá, alvenaria convencional, estrutura convencional, o que é? A gente trabalhar com blocos cerâmicos ou tijolinho, com estruturas de pilares e vigas de concreto, tá? É um sistema que vai ser utilizado como que a gente chama de fechamento, tá? E depois a gente tem o bloco cerâmico ou o bloco de concreto, que chamamos de blocos de alvenaria estrutural. Eles são como legos de montar, né? Envolve cimento, envolve o método grout, que é uma espécie de um caldo de cimento bem fino, mas bem forte. É um método construtivo diferenciado. E na maioria das vezes é um método construtivo, um método de construção de alvenaria, ele tem uma aplicação um pouco mais, digamos, mais simplificada na questão de projetos mais simples, vamos falar dessa forma. Estou dizendo que sejam projetos ruins, projetos mais simples, que apresentam uma estrutura mais básica, né? Uma concepção mais básica. E a questão das alvenarias, onde vai estar usando a parte de estrutura convencional de pilares e vigas, onde a gente vai estar trabalhando com certeza com uma arquitetura um pouco mais ousada, talvez, em termos de vãos. Quando eu falo isso, eu estou jogando a questão de vãos
grandes, vãos abertos, salas grandes, tá? Onde a alvenaria estrutural, ela em parte peca um pouco na sua limitação para isso, né? Ela é um pouco limitada. Então, e aí a gente também vai ter hoje, introduzindo muito na área residencial, praticamente de uma maneira, como é que pode dizer, bem usado, a questão de estruturas metálicas, principalmente para vãos de garagem, talvez vãos de varandas muito longas, áreas de gourmet. Agora, isso, como eu disse no início, estou falando, é 90% das construções. A gente não pode deixar de ver que existem outras fórmulas, outras alternativas, tá? Vou dizer que são melhores? Não vou dizer que são melhores. Vou dizer que são piores? Também não vou dizer que são piores. Cada caso é um caso, cada situação é uma situação. E outra, toda essa questão de você, um sistema estrutural de você fazer para a tua casa, para a sua construção, é uma questão de você ter a confiança naquele produto, a partir do momento que a empresa que vai trabalhar com aquele produto é uma empresa confiável. Haja visto que, se a gente voltar no item anterior, apenas um vestígio, a gente está com uma mão de obra na parte de alvenaria cada vez mais difícil. Mas vamos lá. A questão das novas propostas de construção, hoje a gente tem placas de concreto, tá? Placas prontas de concreto com pilaretes, que isso vem pronto da fábrica e o projeto já vem esquematizado, já vem sistematizado com relação a isso. E vem uma equipe de montagem, monta essas placas, monta essa construção para você. Aí você vai falar, mas é o ideal? Mais uma vez, eu fico difícil de te passar. Na maioria das vezes são construções mais simples. São construções que têm uma pegada um pouco mais rústica. Vamos falar dessa forma. Depois a gente tem uma construção que já, pelo menos aqui na minha região, já vi umas 4, 5 obras em cima disso, que a gente chama da alvenaria, que é a construção com gesso, com isopor, placas de isopor, onde você monta blocos de isopor que eles são recheados com concreto depois. E ele aceita um revestimento. O isopor tem aquela vantagem na questão, ele tem propriedades com relação à parte de sons e com relação à parte de clima. Então, com certeza deve ser uma casa um pouco agradável nesse aspecto. E aquilo que eu te falo, isso é a parte interna, porque o revestimento, toda a parte de pintura ocorre normalmente, né? Um outro processo que a gente tem visto mais frequência, tá? Com mais frequência. Vou falar do steel frame e também esses dias eu vi alguma coisa sobre o wood frame, né? Que o steel frame com estrutura metálica e o wood frame com estrutura de madeira. Todas elas industrializadas, ou seja, são projetos que já vêm montado de fábrica, como um Lego, e vai ser montado na obra. E alguma coisa ou outra vai ser ajustada na obra. Que envolve, você não trabalha com aquela mão de obra que a gente considera comum, você trabalha com mão de obra especializada, mão de obra de uma empresa. Como em todo o processo de construtivo, existem as empresas idôneas, existem as empresas ruins. É um processo que você tem que observar, é um fornecedor que você tem que observar. Outra coisa, os processos construtivos que a gente vê, é bom a gente falar. Todos eles, a partir do momento que eles estão colocados no mercado, eles passaram por um exame do Inmetro, eles têm uma norma que eles respeitam, né? Uma norma de desempenho. Desempenho no tempo que ele faz, é um desgaste, né? A questão do mais que pega em todos esses processos construtivos, eu costumo pensar desta forma, e acho que vale a pena vocês, ao consultarem os materiais, terem essas perguntas exatamente diretas aos usuários, fabricantes e o pessoal técnico, com relação às patologias alcançadas
porque pelo fato das paredes, pelo fato das alvenarias cerâmicas, seja de tijolo, bloco cerâmico ou mesmo de bloco de concreto, determinadas, digamos, patologias da construção são conhecidas. E existem soluções rápidas que você consegue, isto, aconteceu aquilo, e você consegue ir direto no foco do problema. É onde eu acho que dá uma atrapalhada nesses processos novos, é esse histórico de patologias que a gente não tem. Não faz parte de uma tradição, não faz parte de um costume. Então, onde você vai estar cada vez mais dependente de um projeto técnico e uma apresentação técnica desse pessoal. Nada como um grande, bom manual de procedimentos, né? Principalmente com relação à permanência daquele estado do material, para que ele fique sempre, não sofra com intempéries, né? Então, ou seja, a questão do material para que você vai construir, ponto importante, é trocar ideia com o seu arquiteto. Qual seria uma ideia? Quer inovar? Se você quer inovar, você tem todo o direito. O único ponto que pega nessas técnicas novas de construção, que é uma opinião minha particular, é com relação ao tempo de processo de construção. Então a gente está vendo aí processos construtivos que às vezes o pessoal fala, steel frame é 5 meses, 4 meses, 3 meses, dependendo do tamanho da obra. E a gente não pode esquecer que um processo de alvenaria cerâmica, de alvenaria convencional, digamos assim, são processos construtivos aí de 8 meses, 1 ano, talvez até mais, né? Dependendo da obra, evidentemente. Então, o que está envolvido, aonde tem um envolvimento maior no processo construtivo, no material que você vai usar, é na questão do fator tempo. Tempo de execução. E o tempo de execução, literalmente, ele tende, dependendo da condição, dependendo da localização, dependendo do uso, com relação ao valor, ele tende a cair ou a aumentar, né? É um fator ali que você tem que verificar o que vai ser bom, o que não vai ser bom. Então, não adianta, eu não gosto muito de bater naquela tecla de dizer que o processo construtivo ele é ou não é mais barato um com o outro. Eu acho que existem diferenças de valores, sim, mas talvez não seja o fator determinante. Seria um fator determinante o processo construtivo quando você não está fazendo uma unidade, você está fazendo mais de 10 unidades ou 15 unidades. Aí eu acredito que exista um fator aí determinante para isso, né? Em resumo, mais uma vez peço para vocês entrarem dentro dessas considerações. Gostaria de estar passando todos os métodos construtivos possíveis, mas são muitos. E hoje a gente tem uma ferramenta muito boa que é a internet. Busca lá, tem todo tipo de processo construtivo, dá uma analisada, troca ideia com o seu arquiteto e programe como você vai construir sua obra. Ok? Uma boa semana para vocês, espero que tenham gostado do vídeo. Faz o seu gostei ou não gostei, inscrevam-se no canal e possam fazer perguntas pelo meu e-mail que está aqui no fundo da tela. Ok? Mais uma vez para vocês, uma boa semana. Um abraço. Até mais.